Bom, sobre esse assunto, vamos falar agora com o advogado criminalista Marcelo Igreja Papa. Doutor, bom dia, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia, Tabata. Eu que agradeço o convite, é uma satisfação estar aqui. Obrigada, doutor. Olha só, como a gente viu na reportagem, o suspeito ele é acusado de homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e por recurso que impossibilitou a defesa da vítima. E também responde por ameaça contra a motorista do caminhão de coleta de lixo. A princípio, segundo as testemunhas, ele teria sacado a arma e apontado para ela. E aí, nessa tentativa de defendê-la, o Gari Laudemir ele foi atingido. Quais são as penas para esses crimes, doutor? Em relação ao crime de homicídio, a gente está falando, né, como você disse, de um crime duplamente qualificado, ou seja, um homicídio duplamente qualificado. O homicídio qualificado, ele parte de uma pena muito mais alta do que o homicídio comum, do que o homicídio simples. Então, o homicídio qualificado, ele se inicia numa pena de 12 anos até 30. Mas, nesse caso, sendo duplamente qualificado, ele já vai sair, digamos, de um patamar um pouco maior do que 12 até. Então, digamos que vai sair pelo menos aí de um patamar, no mínimo, de 14 anos, podendo chegar a níveis altíssimos, a depender das circunstâncias do crime, que daí vão ser avaliadas na hora da sentença. Doutora, em relação... Desculpa, pode continuar, por favor. Não, imagina. Em relação ao crime de ameaça, daí já está falando de um crime com uma pena mais baixa, que inclusive é um crime que depende da vontade da vítima para que isso vire efetivamente uma investigação. E é um crime que se fala de uma pena de meses a um ano, de 6 meses a 1 ano, ou seja, é um crime com a pena realmente bem mais baixa. Agora, o que eu ia te perguntar, doutor, é o seguinte: o que a defesa de René, do suspeito, pode alegar? Tem como a pena, diante, né, desse crime bárbaro, tem como a pena ser reduzida ou ele responder em liberdade? Tem alguma questão também na lei? É uma pergunta de leigo aqui, tá, doutora? Você traz a sua explicação, mas o fato dele ter ensino superior, isso pode diminuir em algo o crime cometido? Não, essa questão do ensino superior não tem nenhuma influência no caso. Na verdade, em termos de defesa, é um caso complexo, né? Porque parece que existem várias testemunhas que presenciaram o fato, e em termos de defesa acaba se tornando mais complexo sustentar a não participação. Agora, existe nesse caso uma questão muito interessante, é que ele realmente nega a participação no crime e diz que foi feita ali uma perseguição, né, para se encontrar ele ali. Posteriormente foi encontrado e preso a caminho da academia. Ele sustenta a falta de participação, então poderia se verificar, se a defesa poderia sustentar, se é ele, né, que realmente praticou esse crime, né? Foi ele realmente que atirou contra a vítima, né? Porque, embora algumas testemunhas ali digam que o viram, pelo que foi noticiado, não se seguiu ali um procedimento correto para a identificação do suspeito. Pelo que se tem, as testemunhas passaram algumas características, né, do investigado, que seria um homem branco, alto, forte, e que posteriormente foi mostrada uma foto para essas testemunhas e elas confirmaram que seria ele o autor do disparo. Mas, na verdade, a lei não estabelece a identificação de pessoas dessa forma. Na verdade, o correto, né, pela lei, inclusive já pacificado pelos tribunais brasileiros, é que se siga um procedimento de reconhecimento de pessoas de uma maneira que não induza o reconhecimento. Então, a partir do momento em que uma foto é mostrada, uma única foto é mostrada para a testemunha, isso acaba, de alguma maneira,
ainda que a testemunha esteja bem intencionada, né, em querendo efetivamente auxiliar na investigação, mas isso de alguma forma, já estudos sobre isso, acaba sugestionando, né, esse reconhecimento. O ideal, pela lei, é que pessoas com as características físicas parecidas, né, com o suspeito, ou melhor, com as características físicas descritas pelas testemunhas, fossem colocadas ao lado do suspeito, né, no mínimo com mais 4 pessoas, para que se então fizesse um reconhecimento dele. A partir de então, se esse reconhecimento fosse positivo, poderia-se, com alguma segurança maior, dizer que teríamos ali elementos probatórios mais concretos da participação dele nesse crime. Isso, em termos de defesa, inicialmente poderia ser sustentado isso. Em relação à redução da pena, é possível, nos crimes de homicídio, que se sustente uma redução de pena em casos de violenta emoção após uma provocação da vítima. Mas isso, obviamente, dependeria, né, da demonstração concreta de que teria havido uma provocação da vítima, uma provocação injusta. Se o Conselho de Jurados, né, e vamos lembrar que, em sendo um caso de crime contra a vida, né, doloso, né, ou seja, com intenção de matar, né, ou pelo menos essa é a hipótese da investigação, né, sendo um caso de homicídio, né, crime doloso contra a vida, esse crime vai ser julgado pelo Conselho de Sentença, ou seja, por jurados, né, por juízes leigos, pessoas do povo, chamadas, né, para decidir efetivamente sobre a responsabilidade ou não do acusado. Doutor, vamos aguardar. O último ponto que eu gostaria de trazer aqui, porque o nosso tempo já terminou, na verdade, mas é o seguinte, que a arma utilizada no crime, ele alega que é da esposa, que é delegada, e aí eu queria te perguntar o que pode acontecer, se ela pode ser envolvida nesse caso. E um outro ponto é que o delegado disse que o René, o suspeito, ele não possui porte de arma. O fato dele estar ali utilizando uma arma de fogo para praticar esse crime, se fosse uma conduta sozinha, ou seja, só o porte da arma de fogo, isso representaria um crime também pelo porte da arma de fogo, né, um porte ilegal da arma de fogo. Mas, no direito penal, quando essa conduta é um meio para se praticar o homicídio, né, o crime de homicídio acaba absorvendo o porte de arma de fogo. Então, na prática, ele responderia apenas pelo crime de homicídio, não responderia pelo porte de arma de fogo, ainda que ele não tivesse autorização para portar essa arma. Em relação ao fato da arma ser da esposa, isso dependeria daí, obviamente, de uma investigação para se verificar em relação a ela, se ela tinha ciência que ele estava portando uma arma dela, né? E se de alguma maneira ela consentia que ele usasse essa arma para qualquer tipo de uso ilícito que fosse, né? É uma prova, obviamente, difícil de se fazer, mas dependeria efetivamente de constatação. Se não ficar demonstrado isso, e pelo contrário, ficar demonstrado que ele estava ali portando a arma dela sem o conhecimento, sem autorização dela, né, essa responsabilidade em relação à esposa ficaria afastada. Certo, doutor. Olha, muito obrigada.